A recepcionista foi demitida por roubar clientes, e o milionário viu sua foto de infância cair da bolsa. Era a mesma foto que ele tinha na carteira da sua filha, que desapareceu há 17 anos. O despertador tocou às 5:30 da manhã, como sempre. Letícia Martins esfregou os olhos ainda pesados de sono e sentiu o cheiro familiar de café passado na cozinha. Celina já estava acordada, preparando o café da manhã com aquele carinho de mãe que só ela sabia demonstrar. "Bom dia, minha filha", disse a mulher de cabelos grisalhos, estendendo uma xícara fumegante. "Hoje você vai arrasar naquela clínica chique." Letícia sorriu, sentindo o calor da bebida aquecer suas mãos. Aos 22 anos, ela havia aprendido a valorizar esses pequenos momentos de paz antes de enfrentar mais um dia como recepcionista na clínica estética Sublime. No coração dos Jardins, em São Paulo. "Obrigada, mãe", respondeu, usando a palavra que sempre vinha naturalmente quando se dirigia a Celina. Não importava que não fossem ligadas pelo sangue. Aquela mulher era sua mãe em todos os sentidos que realmente importavam. Celina acariciou o rosto da jovem com ternura. "Você sabe que sempre pode contar comigo, né? Não importa o que aconteça." Havia algo diferente no tom de voz de Celina naquela manhã. Uma melancolia que Letícia não conseguiu identificar. Mas o horário apertado não permitiu que ela investigasse mais a fundo, depois de se arrumar com o uniforme impecável exigido pela clínica. Camisa branca, saia preta e sapatos de salto baixo. Letícia pegou sua bolsa surrada de couro marrom. Era um presente de Celina do ano anterior, comprada no camelô, mas que ela tratava como se fosse uma peça de grife. Antes de sair, como fazia todos os dias, foi até o criado mudo e pegou uma pequena carteira velha. Dentro dela, protegida por um plástico amarelado pelo tempo, estava sua única lembrança da infância. Uma foto desbotada de uma menina loira de aproximadamente 5 anos, usando um vestidinho azul claro e sorrindo para a câmera. A criança tinha uma pequena marca de nascença no pescoço, bem visível na imagem. "Algum dia vou descobrir quem você é", sussurrou para a foto, como fazia todas as manhãs. Era seu ritual particular, sua forma de se conectar com um passado que desconhecia completamente. Celina sempre ficava tensa quando via Letícia com aquela foto. "Minha filha, às vezes é melhor não mexer no passado. O que importa é o presente. É quem te ama agora." Mas Letícia não conseguia se livrar da curiosidade. Aquela menina na foto era ela. Era alguém da sua família biológica. Por que estava com ela quando foi encontrada abandonada na frente da Igreja do Rosário, há 17 anos? O trajeto de ônibus até a clínica durou 1 hora e 20 minutos. Letícia usava esse tempo para estudar inglês no celular. Tinha o sonho de um dia trabalhar como tradutora ou talvez até mesmo abrir sua própria empresa. Celina sempre a incentivava. "Estude, minha filha. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você." A clínica estética Sublime ocupava 2 andares de um prédio espelhado na rua Oscar Freire. Por fora, era impressionante. Por dentro, era ainda mais luxuosa. Piso de mármore italiano, lustres de cristal, sofás de couro legítimo e uma decoração que respirava sofisticação. Letícia às vezes se sentia como uma intrusa naquele ambiente, mas havia aprendido a se comportar com a elegância que o lugar exigia. "Bom dia, Letícia", cumprimentou Fernanda, a esteticista mais experiente da clínica. "A Adriana quer falar com você urgente." O estômago de Letícia se contraiu. Adriana Figueiredo, a gerente. Era uma mulher rígida que raramente demonstrava satisfação com qualquer coisa quando queria falar urgente com alguém. Geralmente não eram boas notícias. Adriana estava em sua sala, digitando furiosamente no computador. Era uma mulher de 40 e poucos anos, sempre impecavelmente vestida, com um ar de superioridade que fazia qualquer funcionário se sentir diminuído. "Sente-se", disse sem levantar os olhos da tela. Letícia obedeceu, sentindo as palmas das mãos suarem. "Estou com um problema sério aqui", começou Adriana, finalmente olhando para ela. 3 dos nossos clientes VIP cancelaram seus tratamentos na semana passada. 3. E sabe o que descobri? Todos eles migraram para a clínica concorrente. "Que estranho." Murmurou Letícia, genuinamente surpresa. "Mas o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com você."
Adriana bateu a mão na mesa. Você é a recepcionista. Tem acesso a todas as informações dos clientes, horários, tratamentos, valores. Está óbvio que alguém está passando essas informações para a concorrência. Eu jamais faria uma coisa dessas, protestou Letícia, sentindo o rosto esquentar. Eu preciso deste emprego. Não me venha com essa carinha de santa. Você acha que eu nasci ontem? Adriana levantou-se, contornando a mesa. Já checamos tudo. Você foi a única pessoa que teve acesso aos dados desses 3 clientes no último mês. Mas isso não prova nada. Eu preciso acessar os dados para fazer meu trabalho. Prova o suficiente para mim. Adriana voltou para sua cadeira. Você está demitida, pegue suas coisas e saia agora. O mundo de Letícia desabou. Por favor, Adriana, eu juro que não fiz nada. Preciso deste emprego. Minha mãe depende de mim. Deveria ter pensado nisso antes de trair nossa confiança. E não me venha com drama. Sua demissão é por justa causa. Quebra de confidencialidade. Boa sorte tentando arrumar outro emprego com essa mancha na sua carteira. Adriana abriu a porta da sala. Fernanda, acompanhe a Letícia para ela pegar as coisas dela. E façam isso rápido. Temos clientes chegando. Letícia saiu da sala com as pernas bambas. Os outros funcionários a olhavam com uma mistura de pena e curiosidade. Alguns sussurravam entre si. A humilhação era completa. Com as mãos tremendo, ela pegou seus poucos pertences pessoais. Uma caneca, um casaquinho e alguns papéis. Guardou tudo na bolsa de couro marrom, sentindo os olhares de julgamento queimando suas costas. Letícia, sussurrou Fernanda. Eu sei que você não fez isso. A Adriana está desesperada para encontrar um culpado. Mas as palavras de consolo não chegaram ao coração de Letícia. Ela só queria sair dali o mais rápido possível. Quando chegou ao hall principal da clínica, não conseguiu mais segurar as lágrimas. Saiu quase correndo, empurrando a porta de vidro com força. A alça de sua bolsa, já desgastada pelo uso, não suportou o movimento brusco. O couro se rompeu com um ruído seco. A bolsa se abriu completamente e todos os seus pertences se espalharam pelo piso de mármore polido do hall. A caneca rolou fazendo barulho. Os papéis voaram em várias direções e a carteira velha deslizou até parar bem no centro do corredor. A foto, sua preciosa foto. Letícia se abaixou desesperadamente, tentando recolher tudo enquanto as lágrimas embaçavam sua visão. As pessoas passavam por ela sem ajudar, algumas até desviando com nojo, como se ela fosse uma mendiga. Foi nesse exato momento que Eduardo Reis cruzou as portas automáticas da Clínica Estética Sublime. Eduardo Reis parou na entrada da clínica, observando a cena à sua frente. Uma jovem estava ajoelhada no chão de mármore, recolhendo seus pertences espalhados enquanto lágrimas rolavam por seu rosto. Aos 48 anos, o magnata havia visto muita gente em desespero ao longo da vida. Mas havia algo na vulnerabilidade daquela moça que tocou uma corda sensível em seu peito. Com licença, disse ele, aproximando-se. Posso ajudá-la? Letícia levantou os olhos vermelhos de choro e viu um homem elegante. De terno impecável e cabelos grisalhos nas têmporas, havia bondade genuína em seu olhar, algo que ela não esperava encontrar em um lugar como aquele. Eu conseguindo, obrigada, murmurou tentando esconder o embaraço. Eduardo não deu ouvidos à recusa educada. Abaixou-se e começou a ajudar, recolhendo os papéis que haviam se espalhado. Acontece com todo mundo. Uma vez eu derrubei uma pasta inteira de documentos importantes na frente do conselho de administração da minha empresa. Letícia conseguiu esboçar um sorriso fraco. O senhor deve estar mentindo para me fazer sentir melhor. Palavra de escoteiro. Ele riu. Foi o dia mais constrangedor da minha vida empresarial. Mas olha só, sobrevivi para contar a história. Enquanto Eduardo pegava a caneca que havia rolado para perto da recepção, seus olhos captaram algo que fez seu coração parar. Ali, no chão de mármore, estava uma carteira velha aberta. E dentro dela, protegida por um plástico amarelado, uma fotografia, suas mãos tremeram quando ele a pegou. Era impossível. Simplesmente impossível. A menina na foto tinha cabelos loiros, um vestidinho azul claro e sorria para a câmera com uma inocência que ele conhecia de cor. Mas o que o deixou em estado de choque
foi a pequena marca de nascença no pescoço da criança. Exatamente igual à que sua filha Luna tinha. Onde você conseguiu essa foto? Perguntou Eduardo com a voz embargada, ainda segurando a carteira. Letícia franziu a testa, confusa com a reação intensa do homem. É minha. Quer dizer, é a única coisa que tenho da minha infância. Por quê? Eduardo tirou a carteira do bolso interno do paletó com mãos trêmulas. Suas unhas manicuradas deslizaram até encontrar um compartimento especial onde guardava uma foto que carregava há 17 anos. A retirou com cuidado reverencial. Jesus Cristo, sussurrou. As duas fotografias eram idênticas, não similares, idênticas. A mesma menina, o mesmo vestido azul, o mesmo sorriso angelical, a mesma marca de nascença. A única diferença era que a foto de Eduardo estava em perfeito estado de conservação, enquanto a de Letícia mostrava sinais de desgaste e idade. Eu não entendo, balbuciou Letícia, olhando as duas imagens lado a lado. Como é possível? Eduardo estudou o rosto da jovem à sua frente com uma intensidade que a deixou desconfortável. Os cabelos loiros, os olhos verdes, a estrutura óssea delicada, e ali, no pescoço, apenas parcialmente visível acima da gola da camisa, estava uma pequena marca de nascença. Qual é o seu nome completo? Perguntou ele, a voz mal saindo de sua garganta. Letícia Martins. Mas eu não entendo por quê. Quantos anos você tem? 22? Escuta, o senhor está me assustando. Por que tem a mesma foto que eu? Eduardo fechou os olhos, tentando processar o impossível. Sua filha Luna desapareceu aos 5 anos de idade. Se estivesse viva hoje, teria exatamente 22 anos. Como você conseguiu essa foto? Insistiu ele. Eu sempre tive ela. A mulher que me criou disse que estava comigo quando me encontrou abandona. Letícia parou no meio da frase, os olhos se arregalando. O senhor acha que... Luna. Eduardo sussurrou o nome como uma oração. Minha filha se chamava Luna. Nesse momento, Mônica Reis apareceu no hall da clínica. Vindo do elevador, era uma mulher elegante de 43 anos, com cabelos castanhos impecavelmente penteados e um sorriso que parecia pintado no rosto. Usava um conjunto de grife que custava mais que o salário anual de Letícia. Eduardo, querido, já terminou a consulta com o Dr. Martinez? Perguntou, aproximando-se. Seus olhos curiosos captaram a cena. O marido ajoelhado no chão com uma jovem desconhecida, ambos segurando fotografias. Mônica. Eduardo levantou-se lentamente, ainda em estado de choque. Eu acho que encontrei nossa Luna. O sorriso de Mônica vacilou por uma fração de segundo antes de se recompor. O que você está dizendo, amor? Luna morreu há 17 anos. Não morreu. Eduardo agarrou as fotografias como se fossem relíquias sagradas. Olha isso, olha a marca de nascença. Mônica examinou as fotos com atenção, seu rosto mantendo uma expressão cuidadosamente neutra. Por dentro, seu mundo estava desmoronando. Mas anos de prática a haviam ensinado a controlar suas expressões. Eduardo, querido, você está se deixando levar pela emoção. Muitas crianças têm marcas de nascença similares. Similares não, Mônica, idênticas. Eduardo virou-se para Letícia. Me conta tudo. Onde você nasceu? Quem te criou? Como chegou a essa foto? Letícia olhou nervosamente entre o casal. A situação estava ficando surreal. Eu não sei onde nasci. Fui encontrada abandonada em frente à Igreja do Rosário quando tinha 5 anos. A Celina, a mulher que me criou, disse que eu estava segurando essa foto. Igreja do Rosário, repetiu Eduardo. E Mônica viu a cor sumir de seu rosto. Luna desapareceu perto da Igreja do Rosário. Estávamos saindo da missa quando... Eduardo, por favor. Mônica interveio, colocando a mão no braço do marido. Você está se iludindo. Nossa filha morreu no sequestro. Vimos o corpo. Vimos um corpo irreconhecível. Eduardo explodiu. Vimos restos que os sequestradores disseram que eram dela. Mas e se... Letícia sentia-se como se estivesse assistindo a um filme. O senhor acha que eu sou sua filha.
Eduardo olhou para ela com olhos brilhantes de lágrimas não derramadas. Eu carrego essa foto há 17 anos. Todos os dias eu olho para ela e me pergunto como seria se minha Luna tivesse crescido. E agora? Agora você está aqui? Mas isso é impossível, murmurou Letícia. A Celina me contaria se... Nem sempre as pessoas contam tudo, minha querida, disse Mônica com um sorriso que não chegou aos olhos. Às vezes guardam segredos para nos proteger. Eduardo pegou o celular com urgência. Vamos fazer um teste de DNA. Hoje mesmo. Eu conheço um laboratório que faz resultado em poucas horas. Eduardo, Mônica protestou. Você está agindo por impulso. E se for só uma coincidência cruel? E se não for? Ele replicou. E se minha filha esteve viva todos esses anos e eu não soube? Letícia sentia a cabeça girando. A manhã havia começado normal. Transformara-se num pesadelo com a demissão. E agora tinha uma reviravolta que parecia saída de uma novela. Eu preciso pensar, disse ela, levantando-se. Isso é muito... é demais para processar. Por favor. Eduardo segurou gentilmente o braço dela. Me dá seu telefone? Independente do resultado do teste, você não deveria estar sozinha agora. Letícia hesitou, mas havia algo na sinceridade daquele homem que a tocou. Disse o número e Eduardo o salvou imediatamente em seu celular. Vou ligar para você hoje à tarde. Podemos conversar com calma, conhecer melhor a história uma da outra. Tá bom? Ela concordou, ainda atordoada. Eduardo guardou cuidadosamente sua foto de volta na carteira, mas não conseguiu tirar os olhos de Letícia. Se você realmente for minha Luna, todos esses anos perdidos... Eduardo, Mônica colocou firmeza na voz. Vamos para casa conversar sobre isso com calma, enquanto o casal se dirigia para o elevador. Mônica lançou um último olhar para Letícia. Havia frieza naqueles olhos que a jovem não conseguiu decifrar. Letícia saiu da clínica cambaleando, ainda segurando os destroços de sua bolsa. Sua vida havia virado de cabeça para baixo em questão de minutos. Primeiro a demissão injusta, depois a descoberta de que talvez não fosse quem pensava ser. No ônibus de volta para casa, ela olhou para a foto desbotada com outros olhos. Seria possível que aquela menina sorridente tivesse uma família que a procurava há 17 anos. E Celina? O que Celina sabia que nunca havia contado? Celina estava na cozinha preparando o almoço quando ouviu a chave girando na fechadura. Era cedo demais para Letícia estar voltando do trabalho. Seu coração se contraiu quando viu a filha entrar com os olhos vermelhos e uma bolsa rasgada nas mãos. Minha filha, o que aconteceu? Perguntou, correndo para abraçá-la. Me demitiram, mãe. Letícia desabou nos braços de Celina. A Adriana me acusou de vazar informações para a concorrência. Disse que foi por justa causa. Celina apertou a jovem contra o peito, sentindo o coração se partir. Aquela mulher é uma desgraçada. Você é a funcionária mais honesta que já passou por lá. Mas não é só isso. Letícia se afastou, os olhos ainda brilhando com lágrimas não derramadas. Aconteceu uma coisa muito estranha depois, enquanto preparava um chá de camomila. Letícia contou sobre o encontro com Eduardo e a descoberta das fotografias idênticas. A cada palavra, via o rosto de Celina ficar mais pálido. Ele acha que eu sou a filha dele, mãe. A filha que desapareceu há 17 anos. A xícara nas mãos de Celina tremeu, derramando chá quente na mesa. Isso é impossível, minha filha. Por que impossível? Você mesma disse que me encontrou quando eu tinha 5 anos. E olha só, Letícia mostrou a foto desbotada. É exatamente igual à dele. Celina fitou a fotografia com um olhar que Letícia nunca havia visto antes. Era medo misturado com algo que parecia culpa. Filha, às vezes as coincidências da vida... Não é coincidência. Letícia interrompeu. A marca de nascença no pescoço, mãe, é igualzinha. E ele disse que a filha desapareceu perto da igreja do Rosário, exatamente onde você me encontrou. O telefone tocou, cortando a tensão no ar. Letícia atendeu e reconheceu imediatamente a voz de Eduardo. Letícia, sou Eduardo Reis. Desculpa incomodar, mas não consegui parar de pensar na nossa conversa. Você poderia me encontrar hoje à tarde? Tenho algumas coisas para te mostrar. Que tipo de coisas? Fotos da minha filha, vídeos de família, documentos do sequestro. Quero que você veja tudo. E se concordar, podemos fazer o teste de DNA. Letícia olhou para Celina,
que balançava a cabeça negativamente. Eu preciso conversar com minha mãe primeiro. Claro, entendo perfeitamente, mas Letícia, se existe a menor possibilidade de você ser minha aluna, eu preciso saber. Você entende? Entendo. Ela suspirou. Me passa o endereço. Após desligar, Celina pegou as mãos de Letícia entre as suas. Minha filha, eu te criei. Te amei como se tivesse saído do meu ventre. Isso não muda nada entre nós. Eu sei, mãe, mas preciso saber a verdade. E se a verdade doer mais do que imagina? A pergunta ficou suspensa no ar como uma profecia sombria. 2 horas depois, Letícia estava na frente de um portão imponente em Alto de Pinheiros. A mansão dos reis era tudo o que ela imaginava que seria. Elegante, intimidadora e maior que seu prédio inteiro, Eduardo a recebeu pessoalmente, ainda visivelmente abalado pelos eventos da manhã. Obrigado por vir. Sei que não deve ser fácil. Para ser sincera, ainda não acredito que isso está acontecendo. Ele a conduziu até um escritório repleto de livros e fotografias. As paredes contavam a história de uma família bem-sucedida. Eduardo em capas de revistas empresariais, fotos de viagens pelo mundo, premiações. Senta aqui, disse ele indicando uma poltrona de couro. Quero te contar sobre Luna. Eduardo pegou um álbum de fotos cuidadosamente organizado. Minha filha nasceu em 15 de março de 2002. Foi a maior alegria da minha vida. Letícia observou fascinada as fotos de uma família feliz, uma bebê risonha nos braços de Eduardo. Primeiros passos, aniversários de 1, 2, 3 anos, e em cada imagem, mais semelhanças impossíveis de ignorar. Ela era uma criança alegre, cheia de energia. Eduardo continuou, a voz carregada de emoção. Adorava desenhar, principalmente borboletas. Dizia que um dia ia voar pelo mundo todo. No que ela trabalhava. Quer dizer, o que vocês imaginavam que ela faria quando crescesse? Ela queria ser professora. Sempre organizava escolinhas para os bichos de pelúcia. Eduardo sorriu tristemente. Tinha uma imaginação incrível. Letícia sentiu um aperto estranho no peito. Havia algo familiar naquelas histórias, como ecos distantes de memórias que não conseguia alcançar. Me conta sobre o sequestro, pediu ela. O rosto de Eduardo se endureceu. Foi em junho de 2007. Estávamos saindo da missa de domingo na Igreja do Rosário. Luna estava usando aquele vestidinho azul da foto. Era o favorito dela. 2 homens nos abordaram no estacionamento. E depois, pediram resgate. Muito dinheiro. Eu estava disposto a pagar qualquer quantia, mas... Ele pausou, engolindo seco. As negociações deram errado. 1 semana depois, os sequestradores disseram que Luna havia tentado fugir e se machucado fatalmente. Enviaram pedaços de roupa ensanguentada. Letícia sentiu um calafrio. Vocês viram o corpo? Não exatamente. Encontraram restos mortais queimados numa estrada de terra. O DNA estava muito degradado para a confirmação absoluta. Mas a roupa, os objetos pessoais, tudo batia. E se não fosse ela, era o que eu me perguntava todas as noites pelos últimos 17 anos. Eduardo mostrou recortes de jornais, boletins de ocorrência, documentos da investigação policial. Contratei os melhores detetives particulares do país. Vasculharam cada pista, cada possibilidade. Nada. E sua esposa, como ela lidou com tudo isso? Mônica ficou devastada. Não conseguia nem mencionar o nome da Luna sem desabar. Foi um período muito difícil para nosso casamento. Letícia estudou uma foto onde Mônica segurava Luna no colo. Havia amor genuíno no olhar da mulher. Mas alguma coisa a incomodava sem conseguir identificar o quê. Eduardo, ela disse cuidadosamente. E se eu realmente for sua filha, como isso seria possível? Como Luna poderia ter sobrevivido sem vocês saberem? Essa é a pergunta que não quer calar. Ele suspirou. Talvez os sequestradores tenham mudado de ideia. Talvez alguém tenha te salvado. Ou talvez... Ele hesitou. Talvez o quê? Talvez alguém próximo à família soubesse mais do que disse. O telefone de Letícia vibrou com uma mensagem de Celina. Filha, volta logo. Preciso te contar umas coisas. Preciso ir, disse ela, levantando-se. Minha mãe quer conversar comigo. Claro, mas antes... Eduardo tirou um cartão do bolso. Esse é o endereço do laboratório. Se você quiser fazer o teste,
É só aparecer lá amanhã de manhã. Eles já estão esperando. No caminho de volta, Letícia não conseguia parar de pensar nas coincidências. A idade batia perfeitamente. O local onde foi encontrada era o mesmo onde Luna desapareceu. A foto, a marca de nascença, até mesmo pequenos gestos que Eduardo havia mencionado, como o hábito de enrolar o cabelo no dedo quando estava nervosa, eram idênticos aos seus. Mas como Celina se encaixava nessa história, quando chegou em casa, encontrou a mulher que a criou sentada à mesa da cozinha, com uma expressão pesada que nunca havia visto antes. Filha, senta aqui, é hora de você saber toda a verdade. Que verdade, mãe? Celina respirou fundo, como quem se prepara para pular de um precipício. Sobre como você realmente chegou até mim, sobre quem eu era antes de ser sua mãe, e sobre segredos que carreguei todos esses anos para te proteger. Letícia sentiu o mundo começar a girar. Mãe, você está me assustando. Eu deveria ter contado antes, mas... Celina pegou as mãos da filha. Eu não te encontrei abandonada na igreja, minha filha. Eu te salvei. Salvou? Salvou de quê? De pessoas muito perigosas, de uma situação que poderia ter te matado. Celina olhou nos olhos de Letícia. E uma dessas pessoas ainda está muito perto de você. O silêncio na cozinha era ensurdecedor. Letícia fitava Celina com uma mistura de medo e confusão, enquanto a mulher que a criou lutava para encontrar as palavras certas. Mãe, o que você quer dizer com te salvei? Perguntou Letícia, a voz mal saindo da garganta. Celina levantou-se e foi até a janela, olhando para a rua como se esperasse que alguém pudesse estar observando. Minha filha, eu não era uma pessoa boa quando te conheci. Eu estava envolvida com gente perigosa. Que tipo de gente? Sequestradores? A palavra saiu como um tiro. Eu trabalhava como informante, ajudava a identificar alvos ricos, famílias que tinham dinheiro para pagar resgate. Letícia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você participou do meu sequestro. Não do sequestro em si. Celina se virou, lágrimas correndo pelo rosto. Eu só passei informações sobre a família Reis. Achei que seria um sequestro simples. Pegar o dinheiro e liberar a criança. Eu precisava do dinheiro. Estava desesperada. Meu Deus! Letícia balançou a cabeça. Incrédula. Você me sequestrou. Não. Escuta a história toda. Celina voltou para a mesa, agarrando as mãos da filha. Quando soube que iam machucar você, que o plano havia mudado, eu não aguentei. Você era só uma criancinha, tão assustada, chorando pela mamãe. Letícia puxou as mãos. Não me toca agora. Por favor. Filha, me deixa explicar. Celina implorou. Na noite que eles iam fazer algo terrível com você, eu te tirei de lá, te peguei no colo e fugi. Sabia que se me pegassem, matariam nós duas. E depois eu cuidei de você. Vi como você estava traumatizada, como tinha pesadelos todas as noites. Aos poucos, você foi esquecendo do que aconteceu. Era tão pequenina. Letícia se levantou bruscamente, fazendo a cadeira cair. Você mentiu para mim a vida inteira. Meus pais estavam me procurando e você sabia. Eu não podia te devolver. Celina gritou de volta. Se alguém descobrisse que eu estava envolvida no sequestro, iriam me matar. E matariam você também por ter visto os rostos deles. Isso é desculpa. Não é desculpa, é a verdade. E tem mais. Celina respirou fundo. Tinha alguém por trás de tudo. Alguém que planejou o sequestro. Que queria que você morresse mesmo. Quem? Não sei o nome verdadeiro, mas era uma mulher. Rica, poderosa. Ela pagou para que você desaparecesse para sempre. Letícia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Uma mulher, como assim? Ela nunca aparecia pessoalmente, mas mandava recados. Dizia que não queria resgate. Queria que a menina sumisse do mapa para sempre. O telefone tocou. Interrompendo a conversa tensa, Letícia atendeu ainda abalada e ouviu a voz ansiosa de Eduardo. Letícia, consegui acelerar o teste de DNA. O laboratório pode fazer hoje mesmo. Se você quiser, eu não consigo parar de pensar que talvez minha filha esteja viva. Letícia olhou para Celina, que balançava a cabeça desesperadamente. Eduardo, hoje descobri umas coisas sobre meu passado. Acho que você deveria saber. Que tipo de coisas? É melhor conversarmos pessoalmente.
Você pode vir aqui em casa. Claro, me passa o endereço. Após desligar, Celina agarrou o braço de Letícia. Filha, se você contar a verdade para ele, vão me prender, ou pior. E você acha que isso é problema meu? Letícia respondeu friamente. Você mentiu para mim a vida toda. Eu te protegi a vida toda. Celina replicou. Aquela mulher ainda pode estar por aí, se ela descobrir que você está viva. Que mulher? Me conta tudo o que você sabe. Eu só sei que ela tinha muito dinheiro, que conhecia detalhes íntimos da família Reis e que queria você morta. Quando soube que eu tinha te levado, ofereceu uma fortuna para me entregar. E você não aceitou. É claro que não. Celina chorou. Naquela altura, eu já te amava como se fosse minha filha de verdade. Preferi viver fugindo, me escondendo, mudando de cidade várias vezes, até ter certeza de que ninguém estava nos seguindo. 1 hora depois, Eduardo chegou ao pequeno apartamento em Cidade Tiradentes. Parecia deslocado naquele ambiente simples, mas seus olhos brilhavam com esperança e nervosismo. Esta é Celina, a mulher que me criou. Apresentou Letícia. Ainda com frieza na voz, Eduardo cumprimentou Celina educadamente, mas logo se voltou para Letícia. O que você descobriu? Letícia respirou fundo. Eu não fui abandonada na igreja. Fui sequestrada quando criança. E a Celina estava envolvida. O rosto de Eduardo mudou completamente. Como assim? Ela trabalhava para os sequestradores, mas depois me salvou quando soube que iam me machucar. Eduardo olhou para Celina como se ela fosse uma cobra venenosa. Você sequestrou minha filha. Eu ajudei no planejamento. Celina admitiu, as lágrimas correndo. Mas quando vi que iam fazer mal à menina, eu não consegui. Peguei ela e fugi. Minha filha passou 17 anos longe de mim por sua causa. Eduardo avançou, mas Letícia se colocou entre eles. Calma, ela gritou. Tem mais coisa? Que mais coisa? Tinha alguém mandando no sequestro. Uma mulher rica que não queria resgate, queria que eu morresse. Eduardo parou, processando a informação. Uma mulher? Que mulher? A Celina não sabe quem era, só sabe que tinha muito dinheiro e conhecia vocês intimamente. Isso não faz sentido. Eduardo balançou a cabeça. Quem da nossa família ia querer machucar Luna? Celina se aproximou timidamente. Senhor Eduardo, o senhor tem certeza de que pode confiar em todas as pessoas próximas à sua família. O que você quer dizer com isso? Alguém deu informações muito detalhadas sobre vocês. Horários, rotinas, até o vestido favorito da menina. Não era qualquer pessoa. Eduardo ficou pálido. Você está insinuando que alguém da família... Estou dizendo que alguém muito próximo queria que sua filha desaparecesse para sempre. Letícia observava o pai biológico processar essas informações. Via o momento exato em que a desconfiança começou a crescer em seus olhos. Vamos fazer o teste de DNA, disse Eduardo finalmente. Primeiro preciso ter certeza de que você é realmente minha Luna. Depois vamos descobrir quem estava por trás disso tudo. E a Celina? Perguntou Letícia. O que vai acontecer com ela? Eduardo olhou para a mulher que havia criado sua filha. Se ela realmente te salvou, se realmente te protegeu todos esses anos, vamos encontrar uma forma de resolver isso sem destruir mais vidas. Celina desabou numa mistura de alívio e desespero. Eu amo essa menina mais que minha própria vida. Sei que cometi erros terríveis, mas juro que depois que ela chegou na minha vida, eu mudei completamente. Eu sei, mãe, Letícia disse suavemente, a raiva começando a dar lugar à compreensão. Eu sei que você me ama. 2 horas depois, estavam os 3 no laboratório. O técnico coletou amostras de DNA de Eduardo e Letícia, prometendo o resultado em 6 horas. Resultado expresso. Explicou o homem de jaleco branco. Teremos a resposta até às 9 da noite. Enquanto aguardavam, Eduardo não conseguia parar de olhar para Letícia. Se você for realmente minha Luna, temos 17 anos para recuperar. E se eu for? Ela perguntou. O que acontece depois? Depois vamos descobrir quem tentou te matar. E por quê? Naquela noite, às 9 em ponto, o telefone do laboratório tocou. Eduardo atendeu com mãos trêmulas. Pronto. Sr. Reis, o resultado está pronto. É positivo. 99,7% de compatibilidade. Ela é sua filha. Eduardo desligou o telefone
e olhou para Letícia com lágrimas nos olhos. Luna, minha Luna. Pai e filha se abraçaram pela primeira vez em 17 anos, chorando como crianças. Celina observava de longe, feliz pela reunião, mas aterrorizada pelo que poderia vir a seguir. Agora, disse Eduardo entre lágrimas, vamos descobrir quem roubou minha filha de mim e quem pagou para matá-la. Os 3 dias seguintes foram um turbilhão de emoções contraditórias para Letícia. Acordar sabendo que era Luna Reis, filha de um dos homens mais poderosos do Brasil, parecia um sonho que a qualquer momento poderia se transformar em pesadelo. Eduardo havia insistido para que ela se mudasse imediatamente para a mansão, mas Letícia recusou. Preciso de tempo para processar tudo isso. E não posso abandonar a Celina agora. Entendo, disse ele, embora fosse visível sua ansiedade para recuperar o tempo perdido. Mas pelo menos me deixa te ajudar financeiramente. Você é minha herdeira, Luna. Me chama de Letícia, por favor. Ainda estou me acostumando com tudo isso. Eduardo respeitou o pedido. Mas seus olhos brilhavam a cada vez que olhava para ela. Era como se estivesse constantemente se certificando de que ela era real, de que não ia desaparecer novamente. Celina, por sua vez, vivia num estado de ansiedade constante. Filha, talvez seja melhor você ir morar com seu pai mesmo, longe de mim. Você vai estar mais segura. Segura de quê, mãe? Daquelas pessoas que me contrataram se descobrirem que você está viva. Mas isso foi há 17 anos. Será que ainda se importam? Celina balançou a cabeça gravemente. Gente poderosa não esquece, minha filha. E se alguém pagou para você desaparecer para sempre, esse alguém não vai ficar feliz sabendo que você voltou. Na manhã de quinta-feira, Eduardo chegou ao apartamento com uma pasta cheia de documentos. Encontrei algumas coisas que podem nos ajudar. Ele espalhou papéis sobre a mesa da cozinha, fotos da época do sequestro, depoimentos policiais, até mesmo gravações das ligações dos sequestradores. Olha isso aqui, disse apontando para um relatório policial. Na época, a polícia suspeitou que alguém de dentro havia passado informações sobre nossa rotina. Letícia examinou os documentos. Diz aqui que vocês tinham o hábito de ir à missa todos os domingos no mesmo horário. Sim, mas isso todo mundo sabia. O que chama a atenção é isto. Eduardo apontou para outra linha. Os sequestradores sabiam que naquele domingo específico, Mônica não iria conosco porque tinha uma dor de cabeça. E isso é relevante. É relevante porque ela decidiu não ir apenas na hora. Não comentamos com ninguém. Celina, que estava ouvindo calada, se aproximou. Senhor Eduardo, posso falar uma coisa? Claro. Eu lembro que o chefe da operação recebeu uma ligação na noite anterior ao sequestro. Depois dessa ligação, ele mudou o plano. Disse que era para pegar apenas a criança, que a mãe não estaria presente. Eduardo ficou lívido. Apenas a criança. Sim, o plano original era sequestrar vocês duas, mãe e filha. Mas alguém ligou e disse que a mulher não iria. Quem fez essa ligação? Não sei. Era sempre uma voz feminina, mas distorcida. Usavam aqueles aparelhos que mudam a voz. Eduardo passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. Isso significa que alguém muito próximo sabia dos nossos planos mais íntimos. Pai. Letícia disse suavemente, ainda se acostumando a usar a palavra. Você suspeita de alguém específico. Eu não quero suspeitar. Ele respondeu. Mas as evidências, seu celular tocou. Era Mônica. Amor, onde você está? Faz 3 dias que mal te vejo em casa. Estou resolvendo algumas questões sobre Luna. Eduardo. Querido, você precisa aceitar que nossa filha morreu. Essa fixação não é saudável. Mônica, o teste de DNA foi positivo. Letícia é nossa Luna. Silêncio total do outro lado da linha. Mônica, você está aí. Isso é impossível. Os resultados devem estar errados. Não estão errados. Nossa filha está viva. Mônica, está viva. Onde você está agora, vou aí. Eduardo olhou para Letícia e Celina. Melhor não. Estamos investigando algumas coisas sobre o sequestro. Quando tivermos respostas, conversamos. Que tipo de investigação? Depois te explico. Preciso desligar agora.
Mônica ficou insistindo, mas Eduardo encerrou a chamada. Ela está estranha, murmurou. Como assim estranha? Perguntou Letícia. Não sei. Esperava que ficasse mais feliz. Mônica sempre disse que se Luna estivesse viva, seria o dia mais feliz da vida dela. Celina trocou um olhar significativo com Letícia. Senhor Eduardo, o senhor se lembra como sua esposa reagiu quando soube do sequestro? Claro. Ficou desesperada. Chorou por dias. E quando disseram que Luna havia morrido, Eduardo fez força para lembrar. Ela ficou estranhamente calma. Disse que pelo menos nossa filha não estava sofrendo mais. Isso não é normal, observou Letícia. Uma mãe não fica calma quando perde um filho. Mônica lida diferente com as emoções. Eduardo defendeu, mas havia dúvida em sua voz. Celina se aproximou. Senhor Eduardo, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Sua esposa tinha algo a ganhar com a morte de Luna. Eduardo ficou chocado. Como pode perguntar uma coisa dessas? Herança, disse Celina simplesmente. Se Luna morresse, quem herdaria seus bens? Mônica é minha esposa. Obviamente ela. Mas se Luna fosse a única herdeira direta, a situação seria diferente. Não seria. Eduardo ficou em silêncio, processando a implicação. Você está sugerindo que minha esposa... Estou sugerindo que alguém se beneficiou muito com o desaparecimento de Luna, e esse alguém não deve estar feliz com o retorno dela. Naquele momento, o interfone tocou. Eduardo foi atender. Alô? Eduardo, sou eu. Estou aqui embaixo. Era Mônica. Eduardo olhou para as duas mulheres com pânico nos olhos. Como ela descobriu o endereço? Você não contou para ela? Perguntou Letícia. Não contei para ninguém. Celina ficou pálida. Se ela descobriu sozinha. O interfone tocou novamente, mais insistente. Eduardo, abra logo. Preciso conhecer essa moça que diz ser nossa filha. Filha. Celina sussurrou para Letícia. Talvez seja melhor você sair por trás, ir para a casa do seu pai. Não. Letícia respondeu com firmeza. Se ela é quem vocês acham que é, fugir não vai resolver nada. É melhor enfrentar de uma vez. Eduardo abriu o portão com mãos trêmulas. Minutos depois, Mônica subia as escadas do prédio simples, completamente deslocada com suas roupas de grife, quando entrou no apartamento. Seus olhos foram direto para Letícia. Por um momento, algo passou por seu rosto. Surpresa, medo, raiva, mas ela rapidamente se recompôs. Então você é a moça que acha que é minha enteada, disse com um sorriso frio. Não acho, sei. O DNA confirmou. Mônica riu, mas não havia humor no som. DNA pode ser falsificado. Mônica. Eduardo protestou. Como pode falar uma coisa dessas? Eduardo, querido, você está sendo iludido. 17 anos depois do trauma. Aparece uma golpista claiming ser nossa aluna. É óbvio que é golpe. Eu não quero nada do dinheiro de vocês, disse Letícia calmamente. Só quero entender o que aconteceu comigo. O que aconteceu foi que nossa filha morreu. Mônica respondeu friamente. E você é uma oportunista se aproveitando da dor de um pai desesperado. Celina não aguentou mais. A senhora estava envolvida no sequestro. Mônica virou-se para ela como uma serpente. Quem é você para me acusar de alguma coisa? Eu sei coisas. Celina continuou, ganhando coragem. Sei que alguém muito próximo à família passou informações para os sequestradores. Alguém que sabia que a senhora não iria à missa naquele domingo. Isso é absurdo. É absurdo. Eduardo se levantou. Mônica, como você soube que Luna estava viva? Como descobriu este endereço? Mônica hesitou por uma fração de segundo. Eu te segui. Me seguiu como... Eu vim de táxi. Eduardo, você está paranoico. Não, Mônica, você está mentindo. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Mônica olhou para cada uma das pessoas na sala, calculando suas próximas palavras. Tudo bem, disse finalmente. Talvez eu devesse ir embora e deixar vocês brincarem de família feliz. Ela se dirigiu à porta, mas parou e olhou diretamente para Letícia. Cuidado, querida. Às vezes é melhor deixar o passado enterrado. E com essas palavras ameaçadoras, Mônica saiu do apartamento, deixando atrás de si uma atmosfera pesada de medo e suspense. Ela acabou de me ameaçar, perguntou Letícia.
Eduardo fechou os olhos. Acho que acabei de descobrir quem mandou matar minha filha. Mônica dirigiu de volta para casa com as mãos tremendo no volante. 17 anos de planejamento cuidadoso estavam desmoronando diante de seus olhos. A menina que deveria estar morta e enterrada estava viva, respirando e reclamando seu lugar como herdeira do Império Reis. Ao chegar à mansão, foi direto para seu escritório particular e trancou a porta. Pegou um celular que mantinha escondido numa gaveta secreta, um aparelho que Eduardo jamais havia visto, discou um número que não usava há anos. Alô, sou eu, temos um problema. Achei que você havia dito que o problema estava resolvido há 17 anos. Estava, mas a menina apareceu, está viva. Silêncio do outro lado da linha. Como isso é possível? Alguém a salvou durante o sequestro, e agora Eduardo descobriu tudo. Eles fizeram teste de DNA. Isso complica as coisas. Complica. Isso destrói tudo. Mônica içou. Se ela reivindicar a herança... Calma. Vamos resolver isso como resolvemos da última vez. Não posso simplesmente fazê-la desaparecer de novo. Eduardo está desconfiado. Tem uma mulher que sabe de detalhes do sequestro. Então seja mais criativa. Acidentes acontecem todos os dias. Mônica desligou e se serviu de uma dose dupla de uísque. Precisava pensar rápido e agir com ainda mais rapidez. Enquanto isso, no apartamento em Cidade Tiradentes, Eduardo não conseguia parar de caminhar pela pequena sala. Eu fui um idiota, repetia. Todos esses anos morando com a pessoa que mandou matar minha filha. Pai, você não podia saber. Letícia tentou consolá-lo. Ela escondeu muito bem, mas os sinais estavam lá. A frieza quando Luna morreu, a insistência para que eu parasse de procurar, a forma como sempre mudava de assunto quando eu mencionava contratar novos detetives. Celina estava especialmente nervosa. Senhor Eduardo, agora que ela sabe que descobrimos, vocês duas estão em perigo. Essa mulher não vai hesitar em fazer qualquer coisa para proteger seus interesses. Você acha que ela vai tentar nos machucar? Perguntou Letícia. Filha, ela já tentou te matar uma vez e conseguiu enganar todo mundo por 17 anos. Uma pessoa assim é capaz de qualquer coisa. Eduardo parou de andar. Vocês duas vão ficar na minha casa. Vou contratar segurança particular e dar a ela acesso total a nós. Celina balançou a cabeça. Não, é melhor ficarmos longe até descobrirmos como provar o que ela fez. Como vamos provar? Não temos evidências concretas. Temos meu depoimento, disse Celina. Eu posso identificar a voz dela, mesmo distorcida, e tenho certeza de que existem outras pessoas envolvidas que podem falar. Que outras pessoas? Os outros sequestradores? Pelo menos um deles deve estar vivo. Eduardo pegou o telefone. Vou ligar para meu advogado. Ele vai saber como proceder. Enquanto Eduardo falava ao telefone, Letícia se aproximou de Celina. Mãe, você realmente acha que ela vai tentar algo contra nós? Minha filha, quando uma pessoa tem muito a perder e pouco a ganhar sendo honesta, ela escolhe o caminho mais fácil. E para Mônica, o caminho mais fácil é fazer vocês duas desaparecerem. 3 dias depois, Letícia estava voltando do mercado, quando notou um carro preto a seguindo. Estava já apenas 2 quadras de casa, quando o veículo acelerou em sua direção. Instintivamente, ela pulou para trás de um poste no momento exato em que o carro passou raspando na calçada. O espelho retrovisor chegou a tocar sua blusa. Meu Deus! Gritou uma senhora que presenciou a cena. Esse motorista está louco. Letícia não conseguiu ver o rosto de quem dirigia por causa dos vidros escuros, mas seu coração disparou. Não havia sido um acidente. Quando chegou em casa, encontrou Celina conversando nervosamente ao telefone com Eduardo. Filha, graças a Deus você está bem. O Eduardo me contou que alguém tentou invadir o escritório dele hoje de manhã. Como assim? Eduardo explicou pelo viva voz. O sistema de segurança flagrou alguém tentando forçar a fechadura do meu escritório particular. Quando os seguranças chegaram, a pessoa havia fugido. E o que tem no seu escritório que alguém quereria? Todos os documentos sobre o sequestro original. Fotos, depoimentos, contatos dos investigadores. Letícia contou sobre o incidente com o carro. Não foi acidente, alguém tentou me atropelar. Pronto. Celina bateu a mão na mesa. Agora não tem mais dúvida.
Essa mulher está partindo para o ataque. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Letícia, Celina, vocês duas vão sair de São Paulo, hoje mesmo. Para onde? Tenho uma casa na praia, em Guarujá. Vocês ficam lá enquanto eu junto evidências contra a Mônica. E você? Não vai ser perigoso ficar sozinho com ela. Vou me cuidar, mas não posso me concentrar sabendo que vocês estão em perigo. Celina concordou imediatamente, mas Letícia hesitou. Pai, fugir não vai resolver nada. E se acontecer algo com você? Não vai acontecer nada comigo. Mônica precisa de mim vivo, pelo menos até descobrir como anular seu testamento. Que testamento? Depois que Luna desapareceu, refiz meu testamento. Se algo acontecer comigo sem que eu tenha herdeiros diretos, toda a fortuna vai para instituições de caridade. Celina sorriu pela primeira vez em dias. Então ela realmente precisa manter o senhor vivo. Exatamente. Mas vocês duas são obstáculos que ela pode eliminar sem consequências legais. Naquela noite, enquanto faziam as malas, Letícia não conseguia parar de pensar na ironia da situação. Havia passado a vida inteira sonhando em conhecer sua família biológica. E agora descobria que uma parte dessa família queria vê-la morta. Mãe, disse ela para Celina. Obrigada. Por que, minha filha? Por me salvar, por me amar todos esses anos, por ser mais mãe para mim do que aquela mulher jamais seria. Celina a abraçou com lágrimas nos olhos. Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, mesmo tendo começado tudo errado. Deus transformou aquela situação terrível numa bênção. Às 2h, um carro com vidros escuros parou discretamente em frente ao prédio. Eduardo saiu e ajudou as duas mulheres com as bagagens. Vocês vão ficar na casa de praia até isso se resolver, disse ele. Tem segurança 24 horas. Está num condomínio fechado. Mônica não vai conseguir chegar perto de vocês. E como você vai provar que ela estava envolvida no sequestro? Já contratei um investigador particular para localizar os outros sequestradores e vou tentar gravar uma confissão dela. Isso é perigoso demais, protestou Letícia. É a única forma. Preciso de evidências concretas. Durante o trajeto para Guarujá, Letícia observou a cidade passar pela janela. São Paulo nunca havia parecido tão ameaçador. Cada carro que o seguia, cada sombra nas ruas. Tudo parecia potencialmente perigoso, pai, disse ela quando já estavam na estrada. E se Mônica descobrir onde estamos? Não vai descobrir. Nem eu mesmo disse para ninguém para onde vocês estão indo. Mas Eduardo estava enganado. Mônica havia colocado um rastreador no carro dele dias antes. Naquele exato momento, ela observava a localização dele se movendo em direção ao litoral numa tela de computador. Guarujá, murmurou para si mesma. Casa de praia, que conveniente. Pegou o celular secreto novamente. Sou eu de novo. Elas estão indo para Guarujá, casa de praia no condomínio Riviera de São Lourenço. Entendi. Acidentes de trânsito são muito comuns na estrada para o litoral. Não na estrada, é muito óbvio. Tem que ser algo que pareça natural. Deixa comigo. Problemas cardíacos também são comuns em mulheres da idade da Celina. E a menina? Afogamento, muito triste quando jovens se arriscam no mar à noite. Mônica desligou com um sorriso frio. Em 48 horas, todos os seus problemas estariam resolvidos. E Eduardo nunca saberia que ela havia sido responsável por perder a filha 2 vezes. Mas Mônica subestimou a força do amor maternal e a determinação de uma filha que finalmente descobrira sua verdadeira identidade. A batalha estava apenas começando. A casa de praia em Guarujá era tudo o que Eduardo havia prometido. Luxuosa, segura e isolada. Localizada dentro do condomínio mais exclusivo da região, tinha vista para o mar e estava rodeada por um sistema de segurança que incluía câmeras, sensores de movimento e guardas. 24 horas, Letícia e Celina passaram o primeiro dia tentando se acostumar com o ambiente. Era estranho estar num lugar tão opulento, depois de uma vida inteira de simplicidade. Mas a beleza do local ajudava a acalmar os nervos abalados. Nunca imaginei que um dia estaria num lugar como este, comentou Celina, observando o oceano da varanda. Eu também não, respondeu Letícia. Às vezes ainda acho que vou acordar e descobrir que tudo foi um sonho. Não foi sonho, minha filha. E também não foi coincidência.
Deus tem seus planos. Enquanto isso, em São Paulo, Eduardo estava executando o plano mais arriscado de sua vida. Havia instalado equipamentos de gravação em seu escritório e estava se preparando para confrontar Mônica, o investigador particular que contratara, Marcos Tavares. Era um ex-policial experiente que havia conseguido localizar 2 dos sequestradores originais. Um estava morto, mas o outro, Carlos Mendoza, estava cumprindo pena por outros crimes numa penitenciária do interior. Ele concordou em falar. Disse Marcos pelo telefone. Mas só se garantirmos redução da pena. Faça o que for preciso. Respondeu Eduardo. Preciso de evidências concretas. Sr. Reis, preciso te avisar. Esse cara confirmou que havia uma mandante feminina por trás de tudo. E ele se lembra de detalhes que vão chocar o senhor. Que tipo de detalhes? É melhor conversarmos pessoalmente. Estou voltando para São Paulo hoje à noite. Eduardo desligou com o coração acelerado. Finalmente teria as provas que precisava. Mas primeiro, precisava fazer Mônica confessar. Às 8 da noite, Mônica chegou em casa encontrando Eduardo em seu escritório, aparentemente trabalhando. Oi, querido, disse ela, beijando seu rosto. Como foi seu dia? Revelador, respondeu ele, observando atentamente sua reação. Como assim? Descobri algumas coisas interessantes sobre o sequestro da Luna. Mônica manteve a expressão neutra, mas Eduardo percebeu que ela engoliu em seco. Eduardo, você precisa parar com essa obsessão. Já conversamos sobre isso. Conversei com um dos sequestradores hoje. Desta vez, Mônica não conseguiu esconder o choque. Isso é impossível. Eles estão todos mortos. Como você sabe disso? A pergunta pegou Mônica desprevenida. Eu imaginei. Gente assim normalmente não sobrevive muito tempo. Carlos Mendoza sobreviveu e tem muita coisa interessante para contar. Mônica se sentou lentamente na poltrona em frente à mesa de Eduardo. O que ele disse? Que havia uma mulher por trás do sequestro, uma mulher que conhecia intimamente nossa rotina familiar. Eduardo, qualquer pessoa poderia ter observado vocês e... uma mulher que ligou na noite anterior para avisar que você não iria à missa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mônica fitou o marido como se estivesse vendo um estranho. Você está me acusando de sequestrar minha própria enteada. Estou te dando a chance de me contar a verdade. Mônica se levantou bruscamente. A verdade é que você está paranoico. Está sendo manipulado por essa golpista que apareceu se dizendo Luna. O DNA não mente. Mônica, DNA pode ser falsificado. Não quando coletado por laboratórios independentes e verificado 3 vezes. Mônica começou a andar pela sala como uma fera enjaulada. Mesmo que ela seja Luna, isso não significa que eu tenha algo a ver com o sequestro. Carlos também me contou sobre os telefonemas, sobre como a mandante insistia que Luna deveria morrer, não apenas ser sequestrada para resgate. Isso é absurdo. É absurdo. Eduardo se levantou, sua voz ganhando intensidade. Então me explica como você soube que Luna estava viva antes mesmo de eu te contar. Como descobriu o endereço do apartamento onde eu estava. Eu já te expliquei. Você mentiu. Eduardo explodiu. Você disse que me seguiu. Mas eu fui de táxi. Como seguiu um táxi, Mônica. A máscara de inocência de Mônica começou a rachar. Eduardo, você está sendo irracional. Irracional é ter vivido 17 anos com a pessoa que mandou matar minha filha. Sua filha estava atrapalhando nossos planos. Mônica gritou de volta e imediatamente se deu conta do que havia dito. Eduardo ficou paralisado. Nossos planos? Mônica percebeu que havia se entregado, mas era tarde demais para voltar atrás. A fúria que guardara por 17 anos finalmente explodiu. Sim, nossos planos. Você acha que me casei contigo por amor? Você acha que aguentei ser madrasta de uma criança mimada por puro prazer? Mônica. Não, Eduardo. Agora que começou, vou terminar. Ela estava completamente descontrolada. Eu me casei contigo pela sua fortuna. E aquela menina era o único obstáculo entre mim e tudo o que eu merecia. Você matou minha filha por dinheiro. Eu mandei tirar ela do caminho. Era para ser simples, rápido, sem sofrimento. Mas aquela idiota da Celina estragou tudo. Eduardo sentia como se estivesse num pesadelo. 17 anos, Mônica. 17 anos eu chorei por Luna.
E você estava do meu lado fingindo que também sofria. E sofri, ela replicou com cinismo. Sofri tendo que aturar seu luto eterno. Suas depressões, sua obsessão por encontrar uma criança morta, mas ela não estava morta. Deveria estar. Se Celina não tivesse se apegado àquela pirralha, tudo teria terminado há muito tempo. Eduardo recuou, horrorizado. Quem é você? Quem eu trouxe para dentro da minha casa? Sou uma mulher inteligente que sabia exatamente o que queria. E agora que sua filhinha querida voltou dos mortos, vai ter que desaparecer de novo. O que você quer dizer com isso? Mônica sorriu friamente. Você acha mesmo que vou deixar ela herdar o que é meu por direito? Você não vai encostar um dedo nela. Não vou precisar. Acidentes acontecem, Eduardo. Principalmente em casas de praia isoladas. Eduardo sentiu o sangue gelar. Você sabe onde elas estão. Sei exatamente onde estão. E sei exatamente o que vai acontecer com elas. Eduardo correu para o telefone. Mas Mônica foi mais rápida. Ela pegou um peso de papel da mesa e acertou a mão dele, fazendo o aparelho voar longe. Não vai avisar ninguém, querido. Não até tudo estar terminado. Você enlouqueceu completamente. Não, Eduardo. Eu apenas parei de fingir. Eduardo se dirigiu para a porta. Mas Mônica bloqueou seu caminho. Onde você pensa que vai? Proteger minha filha. Sua filha vai morrer hoje à noite. Eduardo, e você vai ficar aqui comigo, assistindo a tudo acontecer? Jamais! Eduardo empurrou Mônica e correu para a porta. Ela gritou atrás dele. Você não vai chegar a tempo. Elas já estão mortas. Enquanto Eduardo disparava pela escada, Mônica pegou seu celular secreto. Sou eu. Execute o plano agora. As duas. Já estamos a caminho. Eduardo chegou à garagem com o coração martelando no peito. Enquanto ligava o carro, tentava ligar para Letícia, mas as chamadas iam direto para a caixa postal. A estrada para Guarujá nunca pareceu tão longa. Eduardo dirigia no limite da velocidade, desesperado para chegar antes que fosse tarde demais. Mas ele não sabia que naquele exato momento, 2 homens já estavam escalando os muros do condomínio, driblando as câmeras de segurança com a precisão de quem conhecia muito bem o sistema. E na casa de praia, Letícia e Celina estavam preparando o jantar, sem imaginar que suas vidas estavam por um fio. Na casa de praia em Guarujá, Letícia e Celina preparavam uma janta simples na cozinha gourmet. O ambiente luxuoso contrastava com a simplicidade do que estavam fazendo. Macarrão com molho de tomate e salada. Sabe, mãe, disse Letícia enquanto picava tomates. Mesmo com todo esse luxo, me sinto mais em casa quando estamos cozinhando juntas. Celina sorriu, mas havia uma sombra de preocupação em seus olhos. Filha, estou com um pressentimento ruim desde que chegamos aqui. Por quê? Não sei explicar. É como se estivéssemos sendo observadas. Letícia olhou pela janela da cozinha. O jardim estava silencioso, iluminado apenas pelas luzes automáticas do paisagismo. Os seguranças disseram que está tudo normal. Você acha que a Mônica conseguiria descobrir onde estamos? Essa mulher é capaz de qualquer coisa, minha filha. 17 anos fingindo amor por uma criança que ela própria mandou matar. Isso não é frieza, é psicopatia. Naquele momento, o telefone da casa tocou. Letícia atendeu esperando ser Eduardo, mas a voz do outro lado era desconhecida. Alô, aqui é da segurança do condomínio. Há um problema com o sistema elétrico de algumas casas. Vamos precisar fazer uma verificação rápida aí. Que tipo de verificação? Rotina, senhora. Problemas na rede podem causar incêndios. Estaremos aí em 5 minutos. Letícia desligou e contou para Celina, que franziu a testa. Que estranho. Por que não ligaram para o Eduardo primeiro? Talvez seja realmente rotina. Filha, já são quase 10 da noite. Que empresa faz verificação elétrica a essa hora? Um calafrio percorreu a espinha de Letícia. Você acha que... Acho que não devemos abrir a porta para ninguém? Elas correram para a sala e checaram o sistema de segurança da casa. As câmeras mostravam o jardim, aparentemente vazio. Mas Celina notou algo estranho. Olha ali, perto da piscina. Aquela sombra não estava lá antes. Letícia ajustou o zoom da câmera e viu uma figura se movendo furtivamente entre as árvores. Meu Deus! Tem alguém no jardim! Rápido, liga para a segurança do condomínio. Letícia discou o número.
mas a linha estava muda. Não tem sinal. Celina checou seu celular. O meu também está sem sinal. Eles devem ter bloqueado as comunicações. A campainha tocou. Uma voz educada falou através do interfone. Boa noite, somos da equipe de manutenção elétrica. Precisamos fazer uma verificação urgente. Letícia e Celina se entreolharam através da tela do interfone. Podiam ver 2 homens uniformizados com ferramentas na mão. Pareciam legítimos, mas alguma coisa não batia. Não vamos abrir, sussurrou Celina. Se fosse legítimo, Eduardo teria sido avisado. Senhoras, a voz continuou pelo interfone. Precisamos entrar, é uma questão de segurança. Podem voltar amanhã, gritou Letícia. Não abrimos a porta para ninguém à noite. Houve um silêncio. Depois, os homens se afastaram da entrada principal. Mas através das câmeras, Letícia viu que eles não estavam indo embora. Estavam contornando a casa. Eles estão procurando outra entrada, disse ela, o pânico crescendo em sua voz. Celina correu para verificar todas as portas e janelas. A casa era segura, mas não era uma fortaleza. Filha, precisamos sair daqui. Como eles estão lá fora? Pela praia. Vamos pela praia até a casa vizinha. Elas correram para o quarto que dava para o mar e abriram cuidadosamente a porta da varanda. O som das ondas mascararia qualquer ruído que fizessem. Espera, sussurrou Letícia. E se for realmente da manutenção elétrica? Filha, equipe de manutenção não trabalha à noite e não bloqueia sinais de celular. Nesse momento, ouviram o som de vidro se quebrando na cozinha. Eles entraram. Celina agarrou a mão de Letícia. Vamos, agora! Elas saíram pela varanda e desceram rapidamente para a areia. A praia estava escura, iluminada apenas pela lua crescente. Começaram a correr em direção à casa vizinha, que ficava a cerca de 300 metros. Atrás delas, luzes de lanternas começaram a vasculhar a casa. Por aqui, uma voz masculina gritou. Elas saíram pela praia. Letícia e Celina correram mais rápido, mas a areia fofa dificultava a fuga. Celina, com seus 58 anos, começou a ficar sem fôlego. Mãe, aguenta! Letícia a amparou. Estamos quase chegando. As luzes das lanternas estavam se aproximando. Os homens eram mais rápidos e conheciam bem o terreno. Para onde estão indo? Gritou uma voz atrás delas. Não tem para onde correr. Letícia viu a casa vizinha à frente. Mas estava completamente escura. Parece que não tem ninguém. Não importa. Celina ofegava. Vamos quebrar uma janela se for preciso. Elas chegaram à casa vizinha e começaram a bater desesperadamente na porta. Socorro, por favor, nos ajudem! Ninguém respondeu. Os homens estavam a menos de 100 metros de distância. Ali! Gritou um deles. Cercou elas! Foi então que Letícia viu os faróis de um carro descendo pela estrada do condomínio em alta velocidade. O veículo parou bruscamente na frente da casa de praia e alguém saiu correndo. Eduardo! Gritou ela. Pai, estamos aqui! Eduardo ouviu o grito e correu em direção à praia. Viu as lanternas e entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Letícia, Celina, ele gritou. Venham para cá. Os 2 homens hesitaram ao ver Eduardo. Não esperavam que ele chegasse tão cedo. Aborta a missão, disse um deles no rádio. O alvo principal chegou. Eles começaram a recuar, mas Eduardo já estava correndo atrás deles. Parados aí, quem mandou vocês? Os homens saltaram o muro do condomínio e fugiram numa moto que os esperava do outro lado. Eduardo chegou até Letícia e Celina, que estavam abraçadas e tremendo. Vocês estão bem? Machucaram vocês? Estamos bem, pai. Letícia chorou nos braços dele. Mas eles queriam nos matar. Não era. Era. Eduardo confirmou sombriamente. Mônica confessou tudo. Ela foi quem mandou sequestrar você há 17 anos. E agora mandou matar vocês 2. Celina desabou na areia. Eu sabia que ela não ia desistir. Onde ela está agora? Perguntou Letícia. Em casa, provavelmente achando que o plano dela deu certo. Eduardo ajudou as 2 a se levantarem. Vamos embora daqui. Esse lugar não é mais seguro. Para onde vamos? Para a polícia? Agora temos evidências suficientes. Mônica confessou tudo e eu gravei a conversa.
Enquanto voltavam para o carro, Eduardo explicou como havia descoberto toda a verdade sobre Mônica, a revelação de que ela havia orquestrado não apenas o sequestro original, mas também a tentativa de assassinato desta noite. Ela realmente achou que conseguiria se livrar de vocês duas e ficar com toda a herança, disse ele, balançando a cabeça com incredulidade. E quase conseguiu, murmurou Celina. Se o senhor não tivesse chegado na hora, não chegamos até aqui para desistir agora, disse Eduardo com determinação. Mônica vai pagar por todos os anos que roubou de nós. Enquanto dirigiam de volta para São Paulo, nenhum deles sabia que Mônica já estava executando o plano B, se não conseguia eliminar o problema. Então partiria para o confronto final. E desta vez, ela estava preparada para qualquer coisa. O delegado Antônio Ferreira ouviu a gravação pela terceira vez, balançando a cabeça com incredulidade. Em seus 25 anos de polícia, havia visto muitos crimes passionais, mas a frieza de Mônica Reis era impressionante. É confissão suficiente para prender ela, disse ele para Eduardo. Mas vamos precisar dos depoimentos de vocês para construir um caso sólido. Quanto tempo vai levar? Perguntou Eduardo, exausto após a noite traumática. Para emitir o mandado de prisão, algumas horas, mas ela pode estar se preparando para fugir. Mônica é orgulhosa demais para fugir, disse Letícia, que estava sentada ao lado de Celina na delegacia. Ela vai tentar alguma coisa mais dramática. Como o quê? Não sei. Mas conheço esse tipo de pessoa, respondeu Celina. Quando se veem encurraladas, preferem destruir tudo a admitir a derrota. O delegado franziu a testa. O que vocês estão sugerindo? Que ela pode tentar se vingar antes de ser presa, disse Eduardo. Mônica sempre foi de extremos. Vamos mandar uma viatura até sua casa para prendê-la imediatamente. Não. Eduardo se levantou. Deixa eu falar com ela primeiro. Senhor Reis, isso não é recomendável. Delegado, essa mulher destruiu minha família por 17 anos. Eu preciso olhar nos olhos dela uma última vez. Letícia pegou o braço do pai. É perigoso demais. Ela pode ter armas. Pode ter armado alguma coisa. Por isso vou usar colete à prova de balas e vou estar em contato constante com a polícia. O delegado suspirou. Tudo bem. Mas na primeira demonstração de perigo, nossos homens invadem a casa. 1 hora depois, Eduardo estava na frente de sua própria mansão, sentindo-se como um estranho. Sabia que, quando cruzasse aquela porta, sua vida mudaria para sempre. Mônica o recebeu na sala de estar, impecavelmente vestida e maquiada. Como se estivesse se preparando para um evento social, chegou mais cedo do que esperava, disse ela, servindo-se de uma taça de vinho tinto. Imagino que suas queridas estejam bem. Estão vivas, se é isso que quer saber. Que pena meus funcionários estão ficando incompetentes. Eduardo observou a esposa com uma mistura de horror e fascínio. Como você consegue ser tão fria? Prática. Ela sorriu. 17 anos de prática fingindo que me importava com você e com aquela criança mimada. Luna era uma criança inocente. Luna era um obstáculo. Mônica corrigiu. Um obstáculo entre mim e a vida que eu merecia. Que vida? Você já tinha tudo. Eu tinha uma parcela do que você possuía. Com Luna fora do caminho, eu teria tudo. Eduardo balançou a cabeça. Você está doente, Mônica. Estou prática, há uma diferença. Nesse momento, Letícia e Celina chegaram à mansão contra as ordens diretas da polícia. Haviam convencido um policial jovem de que Eduardo poderia estar em perigo. Elas não deveriam estar aqui, sussurrou o delegado no rádio. Delegado, respondeu Celina. Confia em mim. Conheço essa mulher melhor do que ninguém. Ela está planejando alguma coisa. Através das câmeras de segurança que a polícia havia hackeado, todos viram Mônica se dirigir à cozinha e voltar com uma garrafa de vinho especial. Eduardo, querido, disse ela com falsa doçura. Que tal um último brinde pelos nossos 17 anos de casamento feliz? Não tem nada para comemorar. Tem sim. Vamos comemorar o fato de que logo, logo, você não vai mais se preocupar com nada. Eduardo percebeu a ameaça implícita. O que você colocou no vinho. Nada que vá te fazer sofrer muito. Ela sorriu. Vai ser rápido e indolor. Muito mais piedoso do que você merece. Você enlouqueceu completamente. Não, Eduardo. Eu apenas cansei de fingir.
Mônica encheu 2 taças com o vinho tinto. Se eu não posso ter tudo, pelo menos posso garantir que sua filhinha querida não tenha nada. A polícia já sabe de tudo. Você está acabada, Mônica. Então vamos acabar juntos. Ela levantou a taça. Um último brinde ao nosso amor eterno. Foi nesse momento que Letícia e Celina entraram na sala, pegando Mônica de surpresa. Pai, sai daí! Gritou Letícia. Ela envenenou o vinho. Mônica virou-se com fúria. Como vocês entraram aqui? A mesma forma que seus capangas entraram na casa de praia, respondeu Celina corajosamente. Celina, Mônica pronunciou o nome com veneno na voz. A mulher que destruiu todos os meus planos. A mulher que salvou uma criança inocente dos seus planos doentios. Inocente. Mônica riu amargamente. Aquela menina nunca foi inocente. Desde pequena manipulava Eduardo, fazendo ele escolher ela ao invés de mim. Ela era uma criança, Letícia gritou. Tinha 5 anos, e já era uma ameaça ao meu futuro. Mônica segurava firmemente as 2 taças de vinho. Sabe de uma coisa? Talvez seja melhor assim, todos juntos, como uma família feliz. Mônica, pare com isso. Eduardo tentou se aproximar, mas ela recuou. Não. Chegou a hora de terminar o que comecei há 17 anos. Ela avançou em direção a Letícia com uma das taças, mas Celina se colocou na frente. Se quer machucar minha filha, vai ter que passar por cima do meu cadáver. Com prazer? Mônica jogou o conteúdo da taça no rosto de Celina, mas Celina foi mais rápida. Agarrou a taça e bebeu todo o vinho de uma vez, antes que qualquer gota pudesse atingir Letícia. Não! Gritou Letícia correndo para amparar Celina. Mãe, por que fez isso? Celina já estava sentindo os efeitos do veneno. Suas pernas bambaiaram e ela se agarrou em Letícia. Porque você é minha filha, e mãe protege filha. Idiota, Mônica gritou. Era para ser ela, não você. Eduardo agarrou Mônica, mas ela ainda segurava a segunda taça. Então que seja você, Eduardo. Se não posso ter tudo, ninguém vai ter nada. Ela tentou forçar Eduardo a beber o vinho, mas nesse momento a polícia invadiu a casa. Solte a taça agora. Mônica olhou ao redor e viu que estava cercada. Numa decisão final de desespero, levou a taça aos próprios lábios. Se não posso vencer, pelo menos não vou para a cadeia. Mas Eduardo foi mais rápido e derrubou a taça de sua mão antes que ela pudesse beber. Você vai viver, Mônica. Vai viver para pagar por tudo que fez. Enquanto os policiais algemavam Mônica, Letícia estava ajoelhada no chão segurando Celina, que estava cada vez mais fraca. Mãe, aguenta. A ambulância já vem. Minha filha. Celina sussurrou com dificuldade. Perdoa a mamãe por todos os anos que menti. Não fala isso. Você me salvou. Você me amou quando ninguém mais amava. Você sempre foi a filha que eu nunca pude ter, minha maior bênção. Os paramédicos chegaram e tentaram reanimar Celina, mas o veneno já havia se espalhado pelo seu sistema. Celina. Eduardo se ajoelhou ao lado de Letícia. Obrigado por salvar minha filha. Obrigado por amar ela todos esses anos. Celina sorriu fracamente. Cuida bem da nossa menina, ela é especial. Mãe, não me deixa. Letícia chorava desesperadamente. Nunca vou te deixar, minha filha. Estarei sempre no seu coração. E com essas palavras, Celina fechou os olhos pela última vez. Um sorriso sereno no rosto. Letícia desabou em lágrimas nos braços do pai, enquanto Mônica era levada pelos policiais, gritando ameaças e maldições. A mulher que havia planejado por 17 anos finalmente havia sido derrotada. Mas a vitória havia custado a vida da única pessoa que realmente amou Letícia incondicionalmente. 3 meses depois, o outono chegou a São Paulo, trazendo consigo uma brisa suave que dançava entre as árvores do cemitério da Consolação. Letícia caminhava lentamente pelos caminhos de pedra, carregando um buquê de flores amarelas. Girassóis, as preferidas de Celina. Eduardo a acompanhava em silêncio respeitoso. Nos últimos meses, pai e filha haviam se aproximado gradualmente, construindo uma relação baseada em compreensão mútua e o amor compartilhado por Celina. Ainda é estranho para mim, disse Letícia enquanto se ajoelhava diante da lápide simples mas elegante. Saber que ela não está mais aqui, mas sentir que continua cuidando de mim.
Ela estava cuidando de você muito antes de eu aparecer na sua vida, respondeu Eduardo, colocando uma coroa de rosas brancas ao lado dos girassóis. E vai continuar cuidando para sempre. A lápide trazia uma inscrição singela: Celina Martins, mãe por escolha, heroína por amor, 1966-2024. Pai, disse Letícia, a palavra saindo mais naturalmente a cada dia. Você acha que ela sabia que ia acabar assim? Acho que mães sempre sabem quando vão precisar se sacrificar pelos filhos. É instinto. Letícia tocou suavemente a pedra fria. Eu devia estar mais revoltada com ela por ter mentido todos esses anos. Mas não consigo. Ela me amou de uma forma que nem você, sendo meu pai biológico, conseguiria amar. E não há nada de errado nisso. Eduardo a abraçou gentilmente. Celina teve o privilégio de te criar dia após dia. Eu perdi 17 anos. Mas ela esteve lá em cada momento que importava. Às vezes sinto que traí ela ao me reaproximar de você. Luna, Letícia. Eduardo corrigiu-se, respeitando a escolha dela de manter o nome com que cresceu. Amor não é um jogo de soma zero. Amar seu pai biológico não diminui em nada o amor que você sente por ela. Depois de alguns minutos em silêncio, eles se dirigiram para o carro. Tinham uma agenda importante naquele dia. Está nervosa? Perguntou Eduardo enquanto dirigiam pelas ruas do centro de São Paulo. Um pouco, Letícia admitiu. É um projeto grande, né? Espero estar à altura. Celina ficaria orgulhosa. Eles pararam em frente a um prédio reformado na Bela Vista. A fachada moderna contrastava com a arquitetura clássica da região, mas havia algo acolhedor na combinação. Uma placa dourada na entrada anunciava: Casa Celina, orfanato e centro de apoio à criança. Está pronto, disse o arquiteto, entregando as chaves para Letícia. Exatamente como vocês pediram. Letícia respirou fundo antes de abrir a porta principal. O interior era luminoso e colorido, com desenhos de borboletas nas paredes, uma homenagem ao sonho de infância de Luna de voar pelo mundo. Havia salas de aula, dormitórios aconchegantes, uma biblioteca repleta de livros infantis e um pátio interno com uma pequena horta. Meu Deus! Suspirou Letícia, caminhando pelos corredores. É perfeito. No hall principal, uma foto emoldurada ocupava lugar de destaque. Era a imagem desbotada que Letícia carregara durante toda a vida, agora restaurada e ampliada. Abaixo dela, uma placa dizia: Algumas fotos guardam mais do que memórias. Elas guardam destinos. 20 crianças na primeira turma, explicou a diretora que Eduardo havia contratado. Todas órfãs ou em situação de vulnerabilidade. Seguimos exatamente o modelo que vocês propuseram. Além de moradia e educação, oferecemos acompanhamento psicológico e preparação para a adoção responsável. Letícia passou a mão pela moldura da foto. Celina sempre dizia que toda criança merece ter alguém que a ame incondicionalmente. É isso que queremos oferecer aqui. E o projeto de expansão? Perguntou Eduardo. Já temos terrenos reservados em outras 3 cidades. Se tudo correr bem, a Casa Celina pode se tornar uma rede nacional nos próximos 5 anos. Naquela tarde, durante a cerimônia de inauguração, várias autoridades locais e representantes de ONGs estavam presentes. Letícia foi convidada a fazer um discurso. Há 4 meses, começou ela, visivelmente emocionada. Eu era apenas Letícia Martins, recepcionista desempregada morando em Cidade Tiradentes. Hoje sou Letícia Reis, herdeira de um império empresarial. Mas entre essas 2 versões de mim, a coisa mais importante que aprendi é que família não é sobre sangue, é sobre amor. A plateia escutava em silêncio. Celina Martins não me deu a vida, mas me deu algo muito mais precioso. Me deu amor incondicional durante os anos mais importantes da minha formação. Quando descobri que ela havia participado do meu sequestro, fiquei furiosa. Quando descobri que ela mentiu sobre minha origem, me senti traída. Mas quando ela morreu salvando minha vida, entendi que o amor verdadeiro às vezes exige escolhas difíceis. Letícia olhou para Eduardo, que sorria com orgulho. Esta Casa Celina não é apenas um orfanato. É uma promessa de que toda criança que passar por aqui será amada, protegida e preparada para um futuro melhor. Porque isso é o que mães fazem. E Celina foi a melhor mãe que alguém poderia ter. Após a cerimônia,
Pai e filha voltaram ao cemitério para um último momento do dia com Celina. Acho que ela teria gostado da inauguração, disse Letícia, colocando um girassol fresco sobre a lápide. Tenho certeza de que sim. Pai, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você consegue perdoar completamente a Mônica pelo que ela fez? Eduardo ficou pensativo por um momento. Perdoar não significa esquecer ou deixar de exigir justiça. Mônica vai pagar pelos crimes dela. Está pegando prisão perpétua. Mas guardar ódio no meu coração só me machucaria. E machucaria você também. E quanto a Celina, você a perdoa por ter participado do sequestro. Celina se redimiu de uma forma que poucos conseguiriam. Eduardo respondeu sem hesitar. Ela passou 17 anos cuidando de você com amor genuíno. E no final, deu a vida para te proteger. Isso é mais do que perdão. Isso é admiração. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Letícia sentiu uma paz que não experimentava há meses. Tinha encontrado seu pai biológico. Honrado a memória da mãe que a criou e criado um legado que ajudaria outras crianças órfãs. Sabe o que é mais irônico em tudo isso? Disse ela para Eduardo. O quê? Mônica conseguiu exatamente o que queria evitar. Por causa das ações dela, eu me tornei não apenas herdeira da fortuna dos reis, mas também alguém determinada a usar essa fortuna para fazer o bem. Se ela tivesse simplesmente me aceito como enteada, teria conseguido uma parcela da herança sem todo esse drama. A ganância cega as pessoas, observou Eduardo. Mônica nunca entendeu que existe algo mais valioso que dinheiro. O quê? Família verdadeira. Amor incondicional e a paz de consciência que vem de fazer o que é certo. Quando deixaram o cemitério naquela noite, Letícia olhou uma última vez para trás. Obrigada por tudo, mãe, sussurrou. Por me salvar, por me amar e por me ensinar que heróis às vezes vêm disfarçados de pessoas simples. Uma brisa suave balançou as flores sobre a lápide, como se Celina estivesse acenando um último adeus. A foto desbotada que havia iniciado toda aquela jornada agora pendia no altar da casa Celina, lembrando a todos que às vezes os maiores tesouros são encontrados nos lugares mais inesperados e que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta para casa. E em algum lugar, Letícia sabia que Celina estava sorrindo, orgulhosa da filha que criou e do legado de amor que deixara para trás.